Mas é isso aí. Bora! Então, a gente começa falando sobre ondulatória. Vamos lá. Ondulatória é o estudo das ondas. E a gente, de cara, precisa diferenciar o que são ondas transversais e longitudinais. Depois, basicamente, a gente tem duas maneiras de dividir as ondas, que é entre transversais e longitudinais, e depois a gente vai falar sobre as mecânicas e eletromagnéticas, certo? Então, primeiro a gente fala sobre longitudinais e transversais. Basicamente, isso é a forma que a gente tem de diferenciar as ondas pelo jeito que elas se propagam, certo? Uma dessas formas é as ondas longitudinais, que é o quê? Ela se propaga, porque que basicamente são ondas, né? Ondas são movimentos de matéria, certo? Que vão andando. As ondas sempre têm um sentido de movimento, né? E esse movimento, ele pode ser, como é que a gente diz? Ele pode ser, esqueci a palavra, mas ele pode ser no mesmo sentido da propagação do movimento que a matéria está tendo que fazer ali para ela andar, né? Um momento ela está aqui, outra ela está aqui. Então, essa matéria está em movimento, mas ela tem basicamente duas formas de conseguir se propagar. Uma é estar se movendo conforme no sentido do movimento. Então, aqui a gente vê as ondas longitudinais, a gente sempre pensa, bah, essa onda aqui, ela tem uma velocidade, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a velocidade dela, vamos lembrar lá velocidade é um vetor, né? Por isso que a gente faz uma flechinha aqui para apontar para onde é a velocidade. Então, esse vetorzinho, essa flechinha da velocidade, ela está apontando para um lado, e essa onda, ela vai estar se movendo justamente nesse sentido do movimento. Então, o jeito que ela tem para se propagar é basicamente empurrar o pedacinho. Pensa que um átomozinho, o jeito que ele tem para andar, é tipo, sei lá, numa fila, né? Pô, para tu andar e tu quer, pô, nem numa fila, pensa assim, uma multidão, tu quer entrar no jogo do Brasil pro Hexa, mas tá louco para ver o Brasil ser hexa, e daí tu quer empurrar as pessoas assim, tipo, para andarem mais rápido. Então o teu movimento vai ser empurrar o pedacinho de matéria à frente, certo? E daí o pedacinho de matéria à frente vai empurrar o pedacinho seguinte, e assim a gente vai propagando uma onda. Inclusive, eu estava lendo, teve esses tempos uma notícia que teve um pisoteamento. Vocês são jovens aí e gostam de K-pop, tenho certeza. Uh, Era algum evento lá na Coreia, não sei se era de K-pop ou de final de ano, aí vou estar mentindo se é que era de K-pop. Mas devia ser, né? Para reunir uma multidão de pessoas. E daí falava sobre que era tipo, pô, teve um evento com um monte de gente, e daí teve pisoteamento, foi bem triste no caso. Mas daí tinha uma thread no Twitter sobre uma mulher falando sobre justamente as ondas e por que acontecem os pisoteamentos. Porque tem tanta pessoa tão juntinha uma da outra que elas meio que não conseguem, não tem espaço, tá tudo, tipo, parece literalmente um átomozinho preso no outro. E daí, quando acontece alguma coisa, uma pessoa empurra a outra, isso gera literalmente uma onda. É muito legal. Tem tipo vídeos sobre, né? Não que seja muito legal, porque isso é muito perigoso, mas é muito interessante, porque aí a gente nota literalmente esse movimento de ondas longitudinais, que é uma pessoinha tá tão grudada na outra que qualquer movimentozinho que uma faz na seguinte, ela vai reproduzindo esse movimento, e daí tem imagens de cima que tu consegue ver
ondas de pessoas caindo, sabe? Uma pessoa começou a cair, empurrou a outra, que empurrou a outra, que empurrou a outra, e assim vai indo. Então gerou uma onda longitudinal, por isso que nós estamos falando disso, porque o movimento da matéria se deu junto ao movimento da onda, entendeu? Já é diferente, por exemplo, das ondas transversais. E aí a gente consegue ver um exemplo bem bom nas cordas. Um exemplo dessas ondas longitudinais é as molas, né? Pensa que tem lá todo um estudo dos movimentos das ondas, assim, e daí se a gente, no caso, a gente pode observar qual que é a frequência, se a gente põe uma mola em oscilação, os movimentos oscilatórios, isso. A gente hoje não vai falar sobre movimento oscilatório, tá? Mas se a gente estuda esses, né, movimentos oscilatórios, um exemplo são as molas, que se a gente prende uma mola de uma parede, por exemplo, e daí empurra ela meio que vai ficar, porque tem toda uma questão de energia potencial, né, que se transforma em energia cinética e tudo mais, mas é um bom exemplo. Então, ela vai entrar em oscilação e ela vai estar se movendo nesse sentido. Agora, um outro bom exemplo de ondas transversais é uma corda, que a gente prende lá, amarra em algum poste, alguma coisa assim, e daí esse movimento, a gente faz um movimento, no caso, de para cima e para baixo, né, como está aqui essas flechinhas, mas vocês concordam que a velocidade de propagação dessa onda, ela é num sentido diferente do movimento que a gente faz no movimento da matéria. Então, se está uma onda paradinha aqui e a gente faz assim, esse movimento de ele vai se propagar, né? Inclusive, eu vou deixar um parênteses aí sobre que, como a gente tinha que ver muita coisa hoje, eu resolvi não focar tanto nas ondas mecânicas, mas que tem todo um estudo específico sobre as ondas mecânicas em cordas e tudo mais, certo? Mas porque daí a gente vai justamente ver a reflexão dessa onda, a gente consegue ver refração de onda em ondas mecânicas em corda, por exemplo, certo? Mas, moral da história, então, ondas longitudinais, elas, elas se movem, no caso, o movimento de propagação delas se dá no mesmo sentido da velocidade. Enquanto que as ondas transversais, o movimento de propagação delas, ele é perpendicular, por isso que transversal é uma outra palavra para perpendicular, ele é perpendicular à velocidade dessa onda, à direção de propagação dessa onda. Certo? Nenhuma dúvida até então. Qualquer coisa vão botando aí, gente. Mas, então, eu estava falando para vocês, tem duas formas da gente dividir, ou em transversal e longitudinal, ou em mecânica, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Daí a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre propriedades das ondas em si. Mas, para começar, botei dois desenhinhos aqui. A grande diferença de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas são que ondas mecânicas dependem de um meio, precisam de um meio para se propagar. Então, por exemplo, daí a gente já vai falar mais sobre som, mas essa aqui são as som, mas essa aqui são as ondas mecânicas. Uma onda mecânica. E a grande característica dela depende de um meio para se propagar. O que é depender de um meio? E por que tem essa imagenzinha? Porque um ótimo exemplo de uma onda mecânica é o som. O som é uma onda mecânica. E o que eu quero dizer com depender do meio? Aí, como eu estava falando, que uma moléculazinha precisa empurrar a molécula seguinte, né? Então, ela precisa de algo, a onda mecânica, ela precisa de matéria, para transferir
a energia dela, certo? Propagar a energia dela. Então, o exemplo das pessoinhas numa multidão, como eu falei, ela é isso, quando a gente enxerga esse movimento de pô, uma derruba a outra, que derruba a outra, é uma onda mecânica. O som, então, o que ele está fazendo? Ele está empurrando o ar, basicamente. Então, quando a gente fala, no ato de falar, eu estou empurrando o ar e o arzinho empurra um arzinho seguinte, que empurra o outro arzinho, que empurra o outro arzinho, que inclusive o som ele é uma onda longitudinal também, tá? Então, justamente, eu estou propagando numa velocidade, então o arzinho aqui, ele empurra o arzinho seguinte, e daí, nessa sequência de empurradas, chega na pessoa que está escutando, chega no microfone, certo? Então, ondas mecânicas dependem de algo para se propagar. Inclusive, a gente pode propagar daí, quando a gente mais adiante for falar sobre mais a parte de acústica, né? Mas eu posso propagar o som por outros meios, não necessariamente só o ar. Então, na teoria tem toda uma história de pô, que tu consegue ouvir um trem chegando antes pelo trilho do trem. E daí, inclusive, eu botei uma tabelinha ali para vocês verem isso, porque a velocidade de propagação também vai depender do meio dessas ondas mecânicas. Então, o som ele tem uma velocidade de propagação no ar diferente que ele tem no metal. E daí diz que, na verdade, a física explica, né? Mas que se lá os cowboys escutavam, né? Isso antigamente, não sei, escutavam quando queriam saber um trem vindo, sei lá, botava alguma coisa assim, ou botava até o próprio ouvido no trilho, porque as vibrações e daí essa onda mecânica, esse som também, o som do trem vindo, no caso, vem muito mais rápido pelo trilho do que pelo ar, certo? Então a gente consegue propagar o som em diferentes meios, certo? Mas então, beleza. Bom, onda mecânica, ela vai depender do meio, ela precisa de matéria para se propagar. Enquanto as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de matéria, certo? É uma ondinha e ela é livre, leve, solta, ela é dona dela mesma e ela pode propagar no vácuo. No vácuo. E o nosso melhor exemplo é a luz. Por isso que está essa imagenzinha. E é justamente por isso que a luz chega até aqui, né? Porque se ela fosse uma onda mecânica, a luz, ela não chegava, porque teria que sair lá do sol e teria que... Eita, lê merda. Eu tiro esses riscos que ficam assim, eu sempre tiro, tá, gente? Só para lembrar. Mas então a luz, ela sai do sol, os raiozinhos, né, os raios de luz, saem do sol e eles têm que passar pelo espaço, certo? E no espaço, né, é vácuo, e o vácuo é justamente a ausência de matéria, certo? Por isso que tem todo o rolê lá nos filmes de Star Wars, que daí explode uma nave, e daí sai um som, e daí o pessoal, os físicos, ficam dizendo, mas no vácuo, no espaço, no caso, que é vácuo, não propaga som. E é verdade, por quê? Porque no vácuo não tem ar, né? E daí, como é que é o som? Ele vai depender, ele precisa, é uma onda mecânica, ele precisa de ar. Ele precisa de um arzinho empurrando o outro para chegar até os nossos ouvidos. E se não tem ar, então não tem som, certo? Mas beleza. Mecânica e eletromagnética, certo?
E aqui a gente já fala sobre algumas coisas sobre a onda. Alguns conceitos crista, então Professor, isso, ó. Oi. pergunta, mesmo se fosse não tendo ar em nenhum gás para poder propagar onda mecânica, se ela dá algo, porque se ela bater em uma chapa de metal, por exemplo, e a pessoa estiver lá com o ouvido colado nessa chapa de metal, teria algum som ou não? Pelo ter matéria, sei lá, mas sendo uma matéria sólida para propagar a onda. Hum, isso pensando no vácuo, Rafael? Sim, no vácuo, sei lá, o cara tá no, vamos dizer, Sim, tá tá no flutuando espaço lá. ali. Daí o cara, sei lá, botou o ouvido direto em alguma chapa de metal, em alguma coisa física. Se alguém deu um tapa ali, moveu aquela chapa, não, ela não ouviria algum som, já que Uhum. a onda se propagaria pela chapa. Sim, não faz sentido, mas daí tem que pensar até que, como a gente ouve som, que a gente tem um tímpano, né? E daí a forma que a gente ouve é justamente o som, ele vai bater no nosso tímpano, e daí o nosso tímpano vai vibrar, e daí a gente vai ouvir o som, né? Se botasse alguma coisa que fosse da chapa de metal e colado no nosso tímpano, daí tudo bem, daí daria para ouvir algum som, né? Nessa pensando numa suposição assim, que tivesse alguma coisa que não ia nem furar o nosso tímpano, né? Nem prejudicar, mas seria talvez a forma que a gente tivesse para ouvir som no espaço, assim, no vácuo, alguma coisa conectar uma chapa, porque sim, a chapa vai vibrar, né? E, e conectar direto da chapa para o nosso tímpano, sabe? Entender que arranjar alguma forma assim. Porque isso é interessante, justamente como é que a gente acaba escutando, é isso, né? O ar justamente vibrando, né? E dele vai vibrar no nosso tímpano, certo? Mas show, boa pergunta, porque daí a gente já está falando aí sobre também sobre como que a gente, né, escuta, como é que chega essa ondinha no nosso ouvido. Mas beleza. Então, alguns aqui mais sobre ondas, querendo ou não, longitudinais, né? Porque a gente está analisando, né, toda essa onda que ela é longitudinal e são ondas assim mais comuns da gente querer estudar, certo? Não que as ondas minto, essas são transversais, né? As longitudinais acabam ficando um pouquinho de lado. Então a gente acaba estudando um pouquinho mais essas transversais, principalmente porque essas ondas, onda de tanto a própria luz, né, para a gente querer estudar a luz, mas vários outros tipos de ondas, a gente vai falar sobre elas, mas ondas de rádio, infravermelho, essas ondas assim, na área da tecnologia, querendo ou não, né, a gente basicamente trabalha com ondas transversais, certo? Que são ondas eletromagnéticas por coincidência. Então, daí a gente acaba então analisando essas ondas e daí começou a dar uns nominhos. Pô, quando a onda está naquele ponto máximo dela de subida, a gente chama ela de crista, esse ponto, chama de crista. O nó é o ponto, é quando ela está no ponto, não vou dizer neutro, mas assim, um ponto médio, né? Que não é nem no ponto mais alto, nem no ponto mais baixo. O vale é no ponto mais baixo, certo? A amplitude, e daí a amplitude a gente já geralmente vê ela como um azinho, a amplitude vai ser do nó até a crista. Certo? É muito comum confundirem a amplitude da onda e acham a distância da crista até o vale. Não, essa distância da crista até o vale, essa distância aqui, é 2A, né? Considerando a amplitude A. Então, essa distância aqui é de 2A, certo? A amplitude vai ser do nó até a crista ou do nó até o vale, né? Mas é do ponto central, do ponto médio, até o extremo.
E existe o comprimento. Então, o comprimento da onda, ele vai ser quando a onda completa um ciclo, certo? Então, pô, a onda tá aqui e daí confunde um pouquinho se a gente olhar a partir do nó, certo? Pô, da crista é fácil. Ah, ela estava na crista, chegou no ponto mais alto. O momento dela chegar de novo na crista, se a gente medir essa distância, lembra que comprimento de onda é um comprimento, então ele é uma distânciazinha, certo? Isso a gente, então, pô, beleza, tava lá em cima, daí esperou, baixou, não sei o que, chegou de cima de novo, não, beleza. Então, aqui completou um ciclo, aqui é a gente pode medir, então, essa distânciazinha aqui, a gente diz que é o comprimento da onda. Se a gente for medir do nó, pode confundir um pouco, porque, pô, beleza, o que ele precisa é completar um ciclo, né? Tava no ponto aqui médio, tava no nó, tava no centro, foi para baixo, desceu, pô, voltou para esse ponto central aqui. Isso aqui é um comprimento de onda? Não. Por quê? Porque aqui tem que pensar mais no sentido de ciclo mesmo. Porque se a gente observar, nesse ponto, nesse nó, ela tá numa altura, vamos dizer assim, uma altura, com bastante aspas, está nessa posição central, mas ela está apontada para baixo, né? Ela, então, ela está indo para baixo. Quando ela chega aqui, beleza, ela chegou na mesma posição, mas ela está apontando para cima. Então, só vai ser um ciclo completo quando ela chegar na mesma posição, mas também meio que no mesmo sentido do movimento. E daí, beleza, daí essa distância desse nó até esse nó, aí sim é um comprimento de onda, certo? E daí a gente pode também ter alguns. Tem a formuleta, eu acho que mais importante, assim, de ondulatória. Não a mais importante, mas assim, a mais basicona, que tem que saber de cara, quando falar ondulatória, que é a fórmula da velocidade dessa onda. Então a gente pode observar e analisar, pô, essa onda se move, mas tal qual eu estava dizendo, pô, o som ele propaga, então ele tem uma velocidade no som diferente da propagação dele no, no aço, por exemplo. E daí foram lá observar e viram, então, muitas calculeiras, descobrindo, pô, a velocidade dessa onda, ela vai ser proporcional e vai ser igual ao comprimento dela vezes a frequência. E daí a gente já para tudo de novo para justamente falar sobre frequência e período. Então, o que é frequência? Vamos lembrar. Frequência, ele é. Vamos primeiro para o período, né? O período bom, na verdade, nunca sei o que é mais fácil de assim, o que é mais fácil de. Eu agora já meio que entendi o que é frequência, o que é período, mas, bom, o que é frequência? Frequência é o tempo que demora, quanto tempo. Não, já estava confundindo. O período é quanto tempo demora para dar um ciclo, certo? Estou confundindo? Ó, período é em segundos. Não, isso. Período, isso. Período, eu sempre confundo, gente. Período é o tempo que demora para dar um ciclo. Putz, pior que agora eu me liguei que eu não botei um lugarzinho para ter essa definição. Então vamos escrever aqui. Frequência e período. Então, o período é o tempo que demora
Tempo, como é que eu escrevo? Tempo para completar um ciclo. Ai, caralho. Isso é um ciclo. Então, pô, beleza. É o tempo para, né, pô, vai lá, se eu vou marcar assim, ver quanto. E aí, de novo, o que que é o ciclo, né? Basicamente, o ciclo é esse comprimento de onda. Então, o tempo que demora para a onda percorrer um comprimento de onda, certo? Já a frequência é o inverso disso. Vamos. Ixi, não, vou deixar em azul igual. Então, como mostra essa formuleta aqui, frequência é 1 sobre período. O que quer dizer que também período é 1 sobre frequência. Quando a gente fala 1 sobre, é o inverso, né? Matematicamente representa o inverso. Então, se o período é o tempo para completar um ciclo, a frequência é em quantos ciclos consegue completar em um segundo. Né? Se a gente fixa aí, e aí a gente sempre fixa. Isso depende, na verdade, da unidade, né? A unidade que a gente mais usa é o Hertz. Vou deixar aqui também. O, tá, aqui no caso é segundo. Então a unidade que a gente mais utiliza. Certo? Quando eu ponho em colchetes assim, gente, é para representar a unidade. A frequência, então, vai ser quantos ciclos completa em um segundo. Certo? Daí a unidade que a gente usa é o Hertz. E é igual a, se a unidade de período é segundo, e a frequência é o 1 sobre período, então a unidade de frequência vai ser 1 sobre segundo, certo? A gente chama esse 1 sobre segundo de Hertz, mas a gente pode representar também como segundo na menos 1. Tá bem? Isso é um segundo, tá? Então, beleza. Falamos sobre períodos, falamos sobre frequência. E daí a gente fala, pô, beleza, daí alguém descobriu lá que a velocidade ela vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Ou o comprimento de onda dividido pelo período, né? Se a gente sabe que frequência é 1 sobre período, então se a gente substitui ali o Fzinho por 1 sobre T, vai ficar lambda, isso aqui é um lambda dividido por T, né? Então, duas formas da gente calcular. É que se a gente tem frequência, a gente tem período, né? Então, mas se a gente quer ser mais direto, assim, pô, tem o período, então calculo lambda dividido por período. Não precisa nem calcular a frequência. Certo? Isso é muito importante, gente, de estar sempre bem na ponta da língua, no caso, no entendimento. E daí, só para a gente, tipo, pô, tá vendo esse comportamento das ondas, né? Então, a gente vai observar a frequência justamente, no caso, a velocidade, bom, e a frequência também, porque são proporcionais, né? Velocidade e frequência. Mas como é que a gente consegue observar essa frequência, assim, nas ondas? Eu não sei agora se eu botei alguma imagenzinha que dá esse sentido, mas então aproveita e desenho para vocês. Tipo,
Ah, botei sim, botei sim. Tá, deixa quieto então. Show. Então, estamos falando aqui de ondas eletromagnéticas também, ondas mecânicas. Deu uma coisa importante da gente entender e saber também é o espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? Como a gente está falando, a gente tem vários tipos de ondas, certo? Basicamente, o que diferencia essas ondas vai ser a frequência, certo? Quando a gente está analisando ondas, vamos dizer assim, a propriedade mais importante de uma onda é a sua frequência, certo? Isso é outra coisa importante também. Quando a gente está vendo e fazendo cálculos e tudo mais, ou tipo, daí se aumenta isso, diminui isso, blá, 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 tem várias coisas que podem mudar. No caso aqui, ó, pode mudar o comprimento de onda, pode mudar a velocidade, mas a frequência de uma onda nunca muda. Por quê? Porque justamente é a característica mais importante da onda vai ser a frequência, certo? Porque justamente aí se eu disser que nunca muda, eu tô também. Não, mas dá para dizer, que ela não vai mudar, certo? Porque essa vai ser o cartão de, não cartão de visita, mas a identidade da onda vai ser a frequência dela. Tanto que a gente foi lá e observou, conforme cada frequência, eu tenho um tipo específico, com um comportamento específico de onda, certo? Com certas propriedades assim diferentes, conforme muda a frequência. Começou se analisando, obviamente, as cores, certo? A luz, o que a gente conseguia ver, as ondas que a gente conseguia ver. As ondas que a gente consegue ver, a gente chama de luz visível, né? Ondas visíveis, mas de luz visível. E daí a gente foi perceber que o que faz uma onda ter uma cor diferente da outra é basicamente sua frequência, certo? Então, foram lá analisar, qual é que muda, e daí foram ver, não, de fato é a frequência, tem ondas de frequências menores, que vão ter, e daí, por isso que a gente chama de espectro, porque daí justamente se criou um espectro de foi analisando, cada frequenciazinha, qual cor sai, e daí meio que se sabe hoje exatamente, dependendo se tu disser, a frequência tal, já tem como saber qual que seria a cor que representa aquela frequência. Isso é importante dizer que isso está numa faixa de frequência, que é justamente, tem esse espectro aqui com várias, aqui são ordens de grandeza da frequência, né? Então tem lá no kilohertz, lembra que é 1000, né? Então 1000 ciclos por segundo, né? Aqui, conforme a gente vai aumentando, a gente está aumentando o número. Lembra que frequência é um número, a quantidade de ciclos por segundo. Então, 1 Hz é 1 ciclo por segundo. 2 Hz são 2 ciclos por segundo. 1000 Hz é 1000 ciclos por segundo. Certo? Então, aqui a gente está aumentando. Sai lá do kilohertz, daí lá no megahertz. Então, mega é milhão, né? Aqui, quilo é 10. Isso aí uma pergunta bem sincera, gente. Isso é uma coisa que para vocês já é tipo, não, beleza, tranquilo, eu sei que quilo é 10 na 3, sei que mega é 10 na 6, essas notações assim, não é nem notação científica, mas né, é de grandezas. Isso é uma coisa que vocês, tipo, super sei, do micro, mini, mili, na verdade, né? É algo tranquilo para vocês ou não? Se eu falo mililitro, né? Micrometro, no caso aqui o kilohertz, mega, mega ohm, sei o básico, diz a Natália. Não, beleza. É só porque em algum momento daí é importante a gente revisar isso, porque
é importante, né? Pô, daí vai lá, não sei o quê, ainda mais, sei lá, vai que tem alguma questão de circuitos elétricos. Geralmente, quando a gente vê esses quilo, mega aqui, é lá, ou alguma questão de potência, pode estar falando. Então, né, importante. Mas no caso aqui, ó, só para a gente deixar, o quilo é 10 na 3, então é vezes 1000. O mega é 10 na 6, então é vezes 1 milhão. Esse é o giga. Quando a gente fala dos gigabytes, né? Pô, o meu celular ele tem tantos gigas de armazenamento, né? O que ele está dizendo? Que ele tem 10 na 9, então é 1 bilhão, isso é um 9, 1 bilhão de bytes, né? Ou agora a gente já está, a tecnologia avançou a ponto da gente ter terabyte. Eu tenho meu HD tal, que tem tantos tera. Tera é 10 na 12. E assim por diante. E tanto vai crescendo que daí já aqui nem existe mais essas notaçõezinhas assim. Então, por 10 na 12 já é grande o suficiente. Né? Mas depois tem o 10 na menos 3, 10 na menos 6, né? É um mili, micro, uma coisinha assim, se vocês ficarem ligados. Mas beleza, então o que temos que falar aqui no espectro visível? Basicamente é que, então, conforme a frequência vai aumentando, a gente vai tendo tipos de onda diferentes, tanto que a gente classifica elas. Pô, tem as ondas de rádio e TV, que são nessa faixa aqui. Não, assim, não precisa saber tá, a faixa de frequência nem nada assim, aqui fica mais para curiosidade. Daí, mas o sentido que você tem que ter é a frequência está aumentando, certo? Então, aqui, as ondas de rádio têm uma frequência menor do que as micro-ondas, certo? E daí a gente chega nas ondas infravermelho e daí beleza, ó, daí chega nesse nosso espectro de luz visível. E a gente consegue separar a luz visível, então, em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, azul e violeta. Também não precisa saber, mas meio que assim uma coisa, e a dica é saber os da ponta, tá? Não precisa com certeza saber direitinho qual frequência ou qual comprimento de onda. Ah, bom, porque também tem outra coisa. Coisas importantes. Conforme aumenta a frequência, aumenta. Deixa eu ver de um jeito. Conforme aumenta a frequência, vou botar uma flechinha assim. Aumenta a energia da onda, tá? Então, ondas de rádio e TV conseguem transportam de fato menos energia que as microondas, menos energia que as infravermelhos, menos energia que a luz visível, muito menos energia que a ultravioleta, que o raio-x, o raio gama, são as mais power assim de energia. Por isso que a gente diz radiação ionizante, que são essas as ondas no caso que já começam a já penetrar a nossa pele. E é justamente por entrar a nossa pele. E é justamente por isso que a gente usa raio-x, por exemplo, para né, fazer uns exames aí. Mas, porque daí então, só para. Que tem muitas coisas para falar, gente. Mas, então, conforme aumenta a frequência, está aumentando a energia. Vou botar aqui energia. A energia da onda, certo? E como é que eu ponho? Porque conforme. Quanto menor a frequência, então, maior vai ser o comprimento de onda. Isso é uma coisa que eu confesso que assim, ó,
para entender exatamente, não vou dizer que eu entendo super assim, porque que o comprimento de onda, mas a gente consegue justamente ver. Tá aqui o exemplo ó, da onda do vermelho, que tem um comprimento, esse 780 nanômetros, tá vendo que é 1 metro aqui. O nano é 10 a menos 9, já fica aí de novo. Mas então a gente está falando do comprimento de onda dela. Né? Então, o comprimento do vermelho ele é muito maior que o comprimento do violeta. Certo? Por quê? Porque a frequência está aumentando conforme está aumentando no sentido do violeta. Então, conforme diminui a frequência, então no outro sentido aumenta o comprimento, certo? E daí a dica para lembrar também o importante desse espectro aqui, principalmente da luz visível, é lembrar que o vermelho tem a menor frequência e o violeta tem maior frequência. Daí como é que dá para lembrar? Pô, sabe que logo antes da luz visível tem o infravermelho. O infravermelho, infra é o sentido de menor, né? Então, infravermelho é porque tem uma frequência logo abaixo do vermelho. E o ultravioleta dá o sentido de maior, né? Então, ele tem uma frequência maior que o violeta. E o violeta, então. E a gente sabe que o violeta e o vermelho eles estão nas pontas. Se vocês um dia confundirem, ficarem assim, pensando qual que é qual, lembra que, beleza, tem o infravermelho, a luz visível, e o ultravioleta. Então, logo acima do infravermelho está o vermelho. E logo abaixo do ultravioleta está o violeta. Né? Tá esse espectro aqui. Certo? Botei essa imagenzinha também para a gente lembrar sobre essa questão das cores, né? Então também é uma... Geralmente, mas o Enem acaba cobrando, mas vai que é o URGS, né? Queira também. Mas esse rolê de a gente enxergar as cores, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é justamente, pô, a gente enxerga o vermelho porque está chegando um raiozinho de frequência específica à frequência do vermelho, certo? Isso quer dizer o quê? Eu agora, por exemplo, tenho uma camiseta vermelha aqui na minha frente, então eu sei que a camiseta, o tecido dela, está refletindo apenas o vermelho. Absorveu todas as cores, todas essas outras frequências e refletiu o vermelho. Porque se eu estou enxergando ela vermelha, quer dizer que chegou um raiozinho no meu olho com a frequência do vermelho, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes super confunde. Mas então, essa percepção de cores nossa, tem que lembrar. A cor que eu estou enxergando é porque chegou um raiozinho com essa frequência, com essa cor no meu olho, né? Então quer dizer que quando bateu ali na camiseta, se só chegou um raiozinho vermelho, quer dizer que ela absorveu todas as outras cores e refletiu a frequência do vermelho, certo? Então, primeiro, uma das coisas para lembrar, lembrar aqui, com isso aqui, ó, com esse negocinho, que a gente consegue fazer composição. Então, justamente, as cores, elas se compõem, né? E o branco, ele vai ser a composição de todas as cores, certo? Então, pensa que tem todos os raiozinhos ali de frequências, várias frequências, e daí, no caso, o branco vai ser a composição de todos esses raiozinhos, tá? Com todas essas frequências. E o preto, ele vai ser a ausência das cores, certo? Então, isso é muito louco pensar, pô, como é que tem raio, mas não tem raio, porque se eu estou enxergando preto é porque eu estou enxergando, chegou um raiozinho, né, no meu olho, mas ele, de alguma forma também, que eu confesso que nunca parei para pensar muito sobre, mas o preto, ele é a ausência de todas as cores, então, bom, na verdade, ele absorve, daí quando a gente pensa numa camiseta preta,
a camiseta absorve as cores e não reflete, no caso, nenhuma das cores no nosso olhinho. E é por isso que as camisetas pretas esquentam mais nos dias, né? Dia de sol aí. Show! Uma pergunta, ali em tese, quanto mais, com a frequência maior, mais energia tem. Só que, sei lá, vendo na luz visível ou pegando só todo o espectro, em tese, as frequências os raios que mais aquecem, sei lá, o corpo humano, por exemplo, seria a das menores frequências, né? Não as maiores. E tinha uma questão, acho, do Enem também, que mostrava a luz visível e apertava qual que aquece. Daí a pessoa pensaria na hora, pô, vai ser violeta porque tem a energia maior. Só que é, na verdade, o vermelho porque o tese violeta só passaria reto no corpo humano e não oscilaria. Mas o vermelho que realmente oscilaria. Entendi, Rafael. Eu confesso, daí teria que dar uma olhada, talvez seja alguma questão a mais, tipo, não referente sobre esse transporte de energia da onda, e sim justamente isso, pô, porque daí reflete, daí tem vários. Porque onda, isso é a questão, é chatinho, porque tem vários fenômenos, a gente vai falar sobre os fenômenos ondulatórios que podem influenciar. Mas vou ficar te devendo, posso confirmar essa informação. Mas, assim, que as ondas carregam energia, entendeu? Pensando no transporte de energia, tem uma onda lá, e a energia que ela carrega consigo, né? Isso com certeza vai aumentar conforme a frequência, certo? Daí, putz, bate no corpo, daí tem algum outro fenômeno, alguma coisa que reage, o corpo reage mais assim ou mais assado, sabe? Daí pode de fato não ser assim tão óbvio. Mas pensando no transporte, assim, a energia que as ondas carregam, com certeza vai ser de acordo com a frequência. Quanto maior é a frequência, maior é a energia. Certo? Mas valeu pelo comentário, gente. A gente já tem que ficar ligado. Mas beleza, vamos falar então um pouquinho sobre os fenômenos assim importantes a gente considerar sempre quando está avaliando ondas. Tem alguns princípios. Princípio da independência, então, que é justamente isso, a gente, quando tem duas ondas que acabam se cruzando, elas não se afetam, certo? Elas podem se afetar, vai ter um fenômeno que a gente vai enxergar, que elas se afetam, mas é mais questão de, tipo, elas não vão mudar uma trajetória da outra, não vai mudar a frequência, ou uma onda aqui cruzou com outra onda aqui, a onda, quando elas saírem, elas vão continuar com as mesmas propriedades que elas tinham antes, entendeu? É mais isso. Esse princípio de independência é mesmo que elas se cruzem, elas vão sair com as mesmas propriedades que elas tinham. Reversibilidade tem a ver um pouquinho também com a propagação retilínea, né? Que é as ondas, elas têm uma propagação retilínea, né? E daí reversibilidade, no caso que a gente, o mesmo caminho que ela vai, ela tende a voltar. Mas na reversibilidade, na propagação retilínea, algumas coisas interessantes é quando a gente acaba olhando as sombras. Então, por causa dessa propagação retilínea da onda, quer dizer que ela vai sempre, né, retinha, a gente consegue fazer primeiro uma análise aqui do tamanho das proporções das sombras, né? Então, entender que e isso basicamente é aquela é uma propriedade trigonométrica, né, dos triângulos, porque se tem aqui uma altura, não, vou botar uma outra aqui, já tinha um rosinho, tem uma altura aqui, né? E se esse lado do triângulo ele é reto, no caso a gente sabe que é, porque é pela propagação retilínea da luz, né? Então a gente consegue meio que fazer um triângulo aqui e consegue fazer uma proporção
com esse outro triângulozinho de uma pessoa, por exemplo, certo? Então, por quê? Porque o ângulo, basicamente, o ângulo de incidência vai ser igual também, tudo mais. Então, fica uma formuletinha que a gente consegue fazer de proporção de triângulos para cálculo da sombra. Isso é interessante vocês saberem, vai que cai. Mas não precisa, pô, se tu sabe essa semelhança de triângulos, não precisa decorar, certo? Essa formuleta. E a gente, falando um pouco sobre os tipos de meios, então a gente basicamente tem 3 tipos diferentes de meio, que é então, na verdade, agora pensando, bom, já ia viajar. 3 tipos de meio. Meio transparente, translúcido e opaco. Então, o opaco é o que ele acaba não refletindo e não deixando passar também nenhum tipo de luz, certo? Ele meio que absorve todas as luzes. O translúcido, então, é que ele não é totalmente transparente, ele muda um pouquinho aqui, se a gente for observar essas luzes como saem, não são exatamente como chegam. Não a luz, cada raiozinho vai ser certinho, mas não vão, todos os raiozinhos que chegarem nesse meio translúcido não vão necessariamente sair dele, certo? Então essa é a ideia. E o transparente não, o transparente ele vai deixar passagem aberta para os raios. Beleza. Um pouquinho sobre alguns fenômenos. Então, nós vamos ter reflexão, que é basicamente refletir. Né? Reflexão é bem tranquilo. Absorção, então tem a ver aí também com os meios opacos. Refração é quando a gente desvia a trajetória dos raios, isso tem a ver com, no caso, reflexão e refração a gente vai falar um pouquinho melhor, tá? Mas tem a ver com a mudança de meio, sempre a refração, tem que lembrar que a gente vai estar mudando o meio que a onda está se propagando. E daí, por isso, sempre quando a gente muda o meio de propagação, cada meio de propagação vai ter um índice de refração, vai basicamente determinar, e aqui, aí, ó, já conectando, vai determinar a velocidade que aquela onda consegue se propagar naquele meio. E daí, por causa dessa mudança de velocidade, vai rolar um desvio na trajetória da onda. Beleza, mas vamos falar um pouquinho melhor de reflexão e refração logo mais. Dispersão lembrando aquele clássico. Deixa eu ver se não tem um melhor. Não, vamos assim mesmo, então. Que é uma onda que chega assim, dela meio que já refrata de um jeitinho aqui, pau, pau. E daí faz assim. Certo? Isso explicado, no caso, pela refração. Né? Mas esse fenômeno aqui, a gente, com uma luzinha, então, a gente... Isso, para quem não visualizou, no caso, é aquele triângulozinho do Led Zeppelin, né? É Led Zeppelin? Não é Led Zeppelin, da capa do álbum do... Putz, esqueci o nome da banda agora. Já vem. Mas que a gente tem uma luz branca e justamente porque a luz branca tem nela várias frequenciazinhas, conforme a gente refrata ela, não vou dizer diversas vezes, porque aqui acaba sendo 2 vezes, mas né, a gente refrata ela e depois refrata mais, ela acaba meio dispersando esses raios de diferentes frequências, certo? Daí tem experimentos bem bacanas disso, e essa na verdade é a comprovação de que a luz branca é o somatório, vamos dizer assim, a congregação de todas as cores, porque a gente justamente lança uma luz branca e daí depois uma chapa assim,
consegue observar, conforme dispersa essas diferentes cores, né, conseguem observar tipo, direitinho, tipo a vermelha, daí consegue também observar todas essas diferentes frequências que a gente falou. E, beleza, dispersão e difração. Então, dá para confundir um pouquinho, mas a difração tem que saber que, na verdade, é jeitos que a luz tem de passar por obstáculos, basicamente, né? Então, quando a gente dá obstáculos para a luz, e inclusive isso acaba mudando o jeito que a trajetória dela ocorre. Então, vê que a gente tem uma luz que vem retinha e quando ela passa por um obstáculo, ela acaba mudando também essa trajetória dela, certo? E daí tem várias, daí põe duas fendazinhas, daí o comportamento da luz vai ser assim, vai ser assado. Então, é bem interessante. Mas a gente acaba estudando com mais afinco esses dois fenômenos, o fenômeno da reflexão e da refração. Coisas importantes da reflexão que a gente tem que saber é que NRIRR, no caso NRIRR, são coplanares. O que isso quer dizer? Que eles estão no mesmo plano. Coplanares estão no mesmo plano. E também o que quer dizer isso, né? Mas ela, por causa também desse sentido de propagação retilínea da luz, né? Então ela vai. Pensa que se a gente tira uma fatia, né? O que é um plano? A gente tem um quadrado em 3D e daí tira uma fatia dele. E daí né, tem um cubo assim e tira uma fatia, e isso é um plano, né? Então a luzinha que vem paralela a esse plano, ela vai sair paralela a esse plano também, certo? E segundo, eu acho que daí mais importante, porque é difícil querer complicar quanto a esse primeiro princípio assim, mas o segundo sim é importantíssimo, que é o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, se ela chega e bate numa superfície com um ângulo, e esse ângulo daí ele é medido a partir da normal, né? Então essa normal é esse eixo imaginário que vai ser perpendicular. Então, se a gente tem um plano, ele vai ser perpendicular a esse plano, e daí a gente vai ver, beleza, chegou com tantos graus em relação a essa normal, então quer dizer que vai sair com exatos mesmos graus em relação a essa normal. Porém, isso então é lei de reflexão, e daí considerando que a gente está no mesmo meio, certo? Então, estou no ar aqui, refletiu, bateu ali num coisa, daí continuou a luz no ar. Mas tem momentos, tem ocasiões que a gente envia um raio e esse raio ele troca de meio. Então, o exemplo mais clássico é pela água, né? Porque e até a gente consegue ver nós observando um riozinho assim com uma água bem transparente, a gente consegue ver até se a gente põe alguma coisa, na verdade isso pega aí um copo de vidro e daí põe um lápis dentro do copo de vidro, tem aquela quebra, né? Parece que o lápis meio que quebra, assim, fica meio estranho. E por quê? Por que isso? Porque a luz passando do ar para a água, ela vai mudar de trajetória. Por que isso ocorre? Justamente por isso. Porque cada meio vai ter um índice de refração, que é o N. Esse índice de refração ele vai dizer basicamente qual que é a velocidade, vai ter a ver com a velocidade de propagação daquela onda naquele meio, certo? O índice de refração N, ele vai ser calculado pelo C, que é a velocidade da luz no vácuo, certo?
Velocidade da luz no vácuo. Lembrando que essa velocidade é o que a gente chama assim, de velocidade limite, que a gente considera que não existe a velocidade mais rápida que a velocidade da luz no vácuo, certo? Nada consegue, nenhuma matériazinha consegue adotar uma velocidade mais rápida que isso. Isso, se eu não me engano, foi quando o pessoal da física moderna, muito provavelmente, não sei se a Isabel que vai falar de física moderna para vocês, ela pode talvez explicar melhor. Não sei se foi Newton que começou a inventar, Newton não, Einstein que começou a inventar isso, ou até, se pá, já Newton já sabia, não lembro. Azar. Velocidade da luz no vácuo e velocidade no meio. Como é bonito minha letra, né, gente? Fico até impressionado. Mas esse é o jeito que a gente tem de calcular o índice de refração. Por isso que a gente diz que o índice de refração no ar é quase aproximado a 1, porque a velocidade da luz no ar ela é muito próxima à velocidade da luz no vácuo. Então a gente diz, não, beleza, um índice de refração quase 1, né? Porque seria C dividido por algo que é muito, muito perto de C. Então fica quase C sobre C, que é 1. Né? Mas, beleza. Então, para isso, a gente consegue daí calcular o índice de refração para qualquer tipo de coisa, assim, qualquer meio. Pode ser um vidro, um bloco de vidro, às vezes tem uns experimentos assim, passa a luz pelo vidro, uma coisa assim. Pode ser a água, pode ser a água, tipo, com outras coisas, com outras substâncias, a água, não só a água pura mesmo, o leite, tem uns experimentos meio bizarros, assim. Bom, mas o importante. Pink Floyd, diz a Bárbara. Boa. Eu fui ver se vocês tinham alguma dúvida. Valeu, Bárbara. Para refração, então, o que a gente tem que saber é... Bom, N, R e RR são coplanares, beleza, eles estão ali no mesmo plano. Mas essa luz, então, ela vai basicamente mudar de trajetória. Vê que a trajetória dela seria, naturalmente, seria essa. Mas por que a luz mudou de meio, ela vai mudar a sua velocidade e, por causa disso, vai mudar a sua trajetória, certo? E daí a gente tem algumas ocasiões isso que vai acontecer. Quem determina, no caso, qual que vai ser, se ela vai mudar de direção, assim, de trajetória, então, com que trajetória? Qual vai ser essa nova trajetória? Quem foi lá e calculou isso foi esse tal de Snell e nos presenteou essa bonita equação. N1 vezes o seno de θ1 vai ser igual a N2 vezes o seno de θ2. Sendo, no caso, o θ1 e o θ2, esse ângulo e o ângulo de novo sempre medido a partir da normal, certo? Então pensa que daí a gente consegue, tipo, observando essa equação, a gente consegue ter duas situações, certo? Que é que o N1 é maior que o N2, aliás, menor, vamos começar com essa aqui. N1 menor que N2, então eu estou saindo de um meio como é que é o termo? Tem um termo, mais refratário, menos refratário. Eu acho, se eu não me engano, é menos refratário, que tem um índice de refração menor, né? Mas eu estou saindo então desse meio menos refratário para ir para um meio mais refratário. O que acontece? A gente poderia observar aqui, através do seno, porque esse é maior que esse, não sei o quê. A gente consegue observar, então, que sempre quando eu estou saindo do meio menos refratário para o mais refratário, esse ângulozinho, o θ2,
ele vai ser menor que o θ1. Aqui está I e R de incidente e refratado, né? Mas então a gente consegue observar, e aqui a gente vê, né? Pô, ele estaria aqui reto, mas daí ele meio que deu uma curvinha, ele se aproximou da normal, certo? Então, isso a gente pode pensar também. Pô, quando o N1 é menor que o N2, o raio refratado ele vai se aproximar da normal, certo? Se aproximar desses 90 graus. Tem como a gente meio que, através dessa equaçãozinha aqui, da lei de Snell, a gente chegar nessa conclusão, certo? Que não é muito difícil, na verdade, não. É só isolar o seno de θ2 aqui, a gente meio que pensar em cada um dos casos. Mas fica aí, então, né? Pô, beleza. N1 menor que N2, então a gente vai estar diminuindo esse ângulo de refração. Já o inverso, ele vai ser verdadeiro, né? Pô, o N1 ele é maior que o N2, então quer dizer que o ângulo de incidência vai ser menor, no caso o ângulo de refração vai ser maior que o ângulo de incidência, certo? A gente vai estar se distanciando da normal. Então essas são basicamente as duas situações, sendo que a gente tem uma situação, vamos dizer assim, um caso especial dessa situação 2, que é o caso em que a gente aumentou tanto esse ângulo de refração, no caso, que ele começou a sair para o outro lado, né? E daí aqui a gente consegue observar. Por causa dessa equação também, a gente consegue observar que se mandar um raio com 90 graus, ele não vai refratar, certo? Por quê? Porque daí vai ser seno de 90, seno de 90 é 1. E daí a única forma de essa igualdade, ter essa igualdade vai ser o outro também sendo, o outro ângulo ser 90. Minto, o seno de 90 é 0. Então, a única forma de igualar essa equação é se esse seno de θ2 for 0 também, então quer dizer que vai ser 90 graus. Mas beleza, então, tem esse caso especial aqui, né? Mas, e daí se a gente for enviando um raio que vai aumentando o ângulo aos pouquinhos, a gente consegue observar. A gente envia o raio, no caso o N2 maior que o N1, tá? Então é o caso que, e aí, até é bom para vocês se ligarem que não se fiem no caso A, o N1, no caso A, essa aqui é a equação, e daí pronto. Daí o que está em cima vai ser o 1 e o que está embaixo vai ser o 2, e daí vai lá e só usa a equação e nem repara, sabe? Tem que reparar, nesse caso, o 1 está em cima e o N2 está embaixo, mas o raio está saindo de baixo, né? Então, quer dizer que a gente tem que ver, está saindo de um meio menos refratário ou mais refratário? Né? Essa é a pergunta. Nesse caso aqui, N2 maior que N1, certo? Então, é a mesma situação aqui, que ele vinha do N1, que ele vinha do meio 1, que era mais refratário. Aqui de baixo, ele está saindo do meio mais refratário também. Então, ele está nessa segunda situação aqui. No caso, então, o raio refratado ele vai se afastar da normal. Se a gente for aumentando esse ângulo de incidência, chega num ponto que ele afastou tanto, que ele vai chegar nesse que a gente chama θ crítico. E se a gente aumentar um pouquinho mais o ângulo de incidência, o que é o θ crítico, né? Ele afastou tanto da normal que ele está paralelo a essa superfície, essa interface, né, que a gente chama. Então, se a gente fosse da água para o ar, tá? Aqui seria a bordinha da água, entendeu? Então, tem
um ângulo específico que a gente consegue mandar o raio e ele ficar exatamente paralelo a essa borda da água. Se a gente aumentar um pouquinho mais ainda, vai chegar um momento que esse ângulo, esse raio, ele vai refletir. Por isso que a gente chama esse fenômeno de reflexão total. Vou botar aqui, reflexão total. Certo? Que é justamente quando a gente tem um ângulo tão grande que a gente começa a refletir, certo? E daí tem uma simplificação no caso dessa... bom, o que acho que é válido é saber... ele sempre pergunta, volta e meia, quando pergunta alguma coisa sobre isso, estão preocupados nesse ângulo crítico. Qual seria esse ângulo crítico aqui? A gente pode meio que ver se a gente, no caso, vamos usar essa mesma notação, N1 e N2, sendo que N2 é o de baixo. Então, o seno refratado, se a gente tem essa situação do θ crítico, ele é esse seno de θ1, né? Porque é o 1 que está em cima. E daí, no caso, qual que vai ser esse ângulo? Vai ser um ângulo de 90 graus. Gente, olha como eu estava viajando. Vocês me deixam falar bobagem assim, é um absurdo, né? Aqui, o ângulo é zero. Por isso que o seno o seno desse ângulo aqui vai ser zero. Seno de zero é zero. Não estava viajando. Mas eu estava achando que aqui era 90, no caso estava falando que era o θ, no caso aqui seria 90. Não, o θ aqui no caso é zero. Por isso que seno de zero é zero, seno de zero é zero. Certo? Seno de 90 é 1. Então, aqui esse raio incidente, no caso, o θ vai ser 90, seno de θ vai ser 1. Então, a gente vai ter o seno de θ2. Que péssima escolha de lugar para escrever. Aqui vai ser 1, vai ser N1 sobre N2. Vocês concordam? E daí a gente pode fazer, para saber qual que é o θ mesmo, seria o θ vai ser aplicando o inverso do seno, né? Nesse N1 sobre N2. Mas no caso, temos essa formuletinha aqui, que é quando o θ2 ele é o θ crítico, certo? E para a gente saber o θ crítico, seria fazendo a inversa do seno aqui. Gente, eu estou chutando e olha que eu estou tentando ser o mais rápido possível e demorando pra caramba, né? Mas é porque temos muita coisa para falar. Então, falando sobre interferência, não está muito claro aqui, mas vamos deixar claro. Então, quando a gente fala sobre interferência, então, como eu estava falando daquele princípio de independência, como é que era? De independência, tem algum momento que os raios eles podem até se interferir. Eles vão sair depois iguaizinhos como eles chegaram, mas no momento que eles estão interagindo, eles podem interferir um no outro. Que é o quê? Como é que pode ocorrer isso? A gente pode ter uma interferência... eu sempre esqueço os nomes, mas seria positiva e negativa. Mas não é esse nome exatamente, tá? Mas que é o quê? Quando nós temos duas ondas, e vejam que as duas ondas estão as duas para cima, só que uma está indo para a direita, a outra está indo para a esquerda, né?
mas no momento que elas se encontrarem, elas vão somar umas às outras, certo? E daí, essa amplitude aqui, ela vai ser a soma das amplitudes das outras duas amplitudes. E depois, passado isso, elas vão seguir a vida normal. Então, essa aqui que estava vindo para a esquerda, encontrou com essa onda, elas se somaram e depois ela seguiu a vida dela, normalzinha, com o mesmo tamanho, mesma frequência, certo? Mesma velocidade. E essa também que estava vindo para a direita, a mesma coisa, né? Mas no momento que elas interagiram, como elas estavam ambas, no caso, daí falando daquele nosso órgão que a gente tinha falado, que era duas cristas se encontraram, elas se somaram. Porém, a gente pode ter a interferência negativa, que é quando uma onda que está numa crista encontra outra que está num vale. E daí, quando elas se encontrarem, elas vão se anular. Se elas tiverem as mesmas amplitudes, elas vão se anular, certo? Mas depois segue o baile. As duas seguem firme. Mas esse é o fenômeno de interferência, então, que é justamente uma onda meio que somar, e daí basicamente somar amplitudes, certo? Aqui o que a gente está falando é de somar amplitudes. A ponto que, daí aqui botei um exemplinho, que aqui é uma interferência, uma coisa interessante, que é a interferência da luz, que é um experimento assim, que joga um feixe de luz, tem chama de um anteparo, uma fenda, e ela vai, no caso, aqui é o fenômeno de difração, né? Lembra que a gente está falando aqui? É exatamente isso, ó. Quando chega e tem um obstáculo, ela vai se dispersar diferente, né? No caso, ela encontra um obstáculo, depois encontra outros dois. E daí, aqui, como cada uma meio que está tá de uma forma, no caso, se propagando de uma forma, quando elas batem isso aqui, pensem vocês que isso aqui é uma parede, mas é tipo uma fita fotossensível, que a gente chama, né? A gente vê que ocorreu o fenômeno da interferência. Teve pontos que a luz chegou e teve pontos que a luz não chegou. Então, nesses pretinhos aqui, é tipo, não que não chegam, mas rolou uma interferência negativa, né? Quando bateu lá ou ao contrário, talvez faz mais sentido os branquinhos serem interferência negativa, né? Com certeza. Então deve ser o jeito que essa lâmina fotossensível trabalha, né? Daí, se bateu, fica preto, se não bateu, fica branco. Pode ser. Que não faz sentido os pretinhos serem os pontos de interferência. Certo? Então, interferência. Meu Deus, tem muita coisa para falar ainda. Polarização e ressonância. Aqui são duas outras coisas também legais, interessantes, importantes vocês saberem. Polarização, basicamente, é o quê? Que a luz, ela pode ter... ela tem diferentes... isso, na verdade, ocorre que ela não é uma ondinha que vai só assim, bonitinha, para cima e para baixo, né? Ela tem um para cima e para baixo, enquanto ela tem um para o lado e para o outro, e tem um na diagonal, sabe? Ela fica tipo... é uma loucurada, né? Mas a gente tem elementos polarizadores, se a gente quiser polarizar essas ondas, que é basicamente o quê? É tipo um filtro. E a gente vai filtrar, então, tem uma onda aqui que ela tem várias componentes, tem uma componente que é mais para cima e para baixo, outra que é para um lado e para o outro, outra que é mais diagonal, assim, mas daí a gente fala, tipo, gente, não, ó, só vai passar aqui as ondas que forem para cima e para baixo. E daí a gente consegue polarizar esta onda, e porque a partir então desse elemento de filtro assim,
fica só uma dessas componentes. Então, veja, ó, componentes horizontais são absorvidas e refletidos por esse polarizador. E daí acaba passando só as verticais. Vejam que aqui, então, pensa que seria a fonte, sei lá, que tem componentes verticais, horizontais, diagonais, né? E quando chega aqui, o que só sobra é esses componentes verticais, certo? Isso ocorre também com as cores, então a gente pode polarizar as lentes, aquelas lentes 3D antigas, uma era azul e outra era vermelha, né? Não sei se vocês são dessa época, mas procurarem lente 3D antiga. E basicamente é o quê? É um filtrinho que só deixa passar luz azul e o outro só deixa passar luz vermelha, certo? E isso, de uma forma genial, dava um sentido, que daí também a imagem do filme lá estava constituída de uma forma que daí, quando a gente enxergava o filme dessa forma, dava uma sensação aí de tridimensionalidade. E aqui está um exemplinho, muito louco. Dois filtros que bloqueiam eles combinados, no caso, meio polarizando. Não sei exatamente como, tá, gente? Mas é possível, acredito, porque é assim mesmo que funciona. A gente consegue polarizar até um certo ponto de que não passa. Se a gente polariza, na verdade, por exemplo, né, se eu polarizo para passar só luzes horizontais, né, raios horizontais, e depois eu polarizo para passar só raios verticais. Pô, aqui, quando passou por esse filtro, as ondinhas estão só horizontal. E daí eu ponho mais um filtro, que é para elas passarem só as que são verticais, mas não chegou nenhuma, porque passou o primeiro filtro e está só as horizontais, né? E daí no segundo filtro não vai ter nada, e daí meio que não vai passar luz. Então poderia ser dessa forma, no caso, essa imagenzinha. Beleza, isso no caso polarização, e o outro era ressonância. Ressonância é uma propriedade que tem basicamente em que até é uma forma de transferência de energia, que é um elemento vibrar numa certa frequência que induz o outro elemento a vibrar, certo? Então, esse fenômeno a gente chama de ressonância. Infelizmente, a gente não vai poder falar muito sobre ele, mas dê uma procuradinha aí sobre ressonância para entenderem exatamente, no caso, porque daí tem a questão sobre a frequência natural de certos objetos, e daí é quando justamente está ou na frequência natural ou nos seus múltiplos, tu consegue induzir outros objetos a vibrarem. E fica só a curiosidade, essa é a moral no caso daquele rolê de vou cantar aqui e vou fazer um vidro, uma taça de cristal quebrar, né? Qual que é a moral? Porque justamente tu tá cantando na frequência que faz a taça vibrar, e daí a taça vibra, ela não deveria estar vibrando, e daí ela quebra, sabe? Então, é possível, faz sentido. Não é coisa de filme, né? Parece coisa de filme. Gente, deixa eu ver o que acabaria faltando. Show, só isso. Então, vou dar super rapidão, porque nós já estamos no horário, só para não faltar nada, tá? Que é basicamente o quê? Ondas sonoras. Nós já falamos sobre vários aspectos, tá? Mas o que eu vou reforçar aqui é o quê? Deixa eu ver até, intensidade, frequência, altura, tá. A altura igual a frequência. Quando a gente fala assim, qual que é a altura da nota, talvez quem já está mais ligado aí com a musicalidade entenda que tem a ver com a frequência. Mas é basicamente isso. Sons agudos têm uma frequência maior. Tá vendo que a onda é muito mais comprimidinha, né? Tem uma frequência maior
do que sons graves, certo? Isso que dá também a moral de notas musicais, certo? Que cada nota vai ter uma frequência. O dó, ele tem uma frequência tal. Quem toca violão e vai lá afinar o violão, tem alguns afinadores que quando tu toca uma corda, ele dá, beleza, está afinado lá em sol. E ele dá a frequência em cima dessa nota. Porque, justamente, foram lá e não sei quem é que inventou, mas falaram, não, o dó, e se eu não me engano, é o dó que ele é tipo uma frequência certinha, tipo, 330 Hz. E daí tudo meio que tem a ver com essa frequência. Alguém definiu e agora foi, né? Mas conforme tu vai aumentando, dó, o ré é depois do dó, né? Porque ele tem uma frequência depois, então é uma frequência mais alta. Dó, ré, mi, fá, sol, daí tu vai subindo, por isso que a gente diz subindo, né? Subindo no tom, né? Quando fala, o tom é muito alto, o tom é muito baixo, por isso essa ideia de altura, mas a gente está basicamente falando de frequência, certo? Que é diferente da intensidade. Então, quando a gente fala de intensidade, eu acho que não está aqui, péssimo, Rodrigo. Intensidade igual a amplitude. Então, se a gente mudar esse tamanhinho aqui para uma onda, daí sim a gente está mudando a intensidade, a amplitude, que é basicamente falar baixo ou falar alto. Então, vou botar aqui. A intensidade é basicamente a amplitude da onda, certo? Aqui é o timbre. O timbre, basicamente, é o quão bonitinho a onda é, certo? Então, cada instrumento, a voz, tem timbres diferentes, porque eu posso alcançar uma frequência igual a uma outra pessoa, pensando assim, até tipo em instrumentos diferentes, piano e violino. Quando eu toco um dó no violino, no piano, ele sai um dó, é a frequência do dó. Mas é um som diferente do violino, do dó do violino, porque eles têm timbres diferentes, que é basicamente o formato dessa onda, entendeu? O quão bonitinho, o quão limpinha é essa onda, certo? Então, isso tem a ver com o timbre, que vai ser basicamente o formato da onda, não a frequência. Então, os dós vão ser iguais, pode ser a mesma frequência, mas a gente vai ouvir de maneira diferente, porque a onda é diferente, certo? E aqui é o que eu estava falando para vocês de velocidade de propagação do som. Então, a gente tem algumas em metros por segundo. O ar, na água, latão, alumínio, aço, vai mudar. Certo, gente? Muita coisa para falar. Vou também lançar para vocês alguns exercícios e daí lanço eles resolvidos. Tipo, vou lançar uma listinha de exercícios com eles resolvidos também. Quem quiser só ver o exercício resolvido, assim. Mas para vocês terem algumas resoluções também. Certo? Desculpa toda a minha demora, gente. Agradeço aí aos que ficaram. Mas era, como vocês viram, é bastante ondulatória, tem bastante coisa. E olha que faltou coisa para falar, né? Mas tentei aí juntar toda essa área, já que nós estamos aí em clima de toque de caixa. Certo, gente? Valeu, boa noite para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa aí sobre a ondulatória ou qualquer outra área, né, obviamente, sempre. Mas se ficou alguma dúvida, principalmente com o exercício ali, eu vou mandar uns exercícios para você. Se a resolução não estiver muito clara, ficou alguma dúvida, só perguntar. Beleza, gente? Boa noite.